Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos na aula número 5 do nosso curso de Matemática Básica, aqui no grupo dos alunos que vão concorrer ao cargo do escrevente no TJ de São Paulo. Na aula de hoje, nós vamos falar de mínimo múltiplo comum. É um assunto muito frequente na prova do escrevente, na prova do TJ. E eu quero também nessa aula, nós vamos fazer poucos exercícios, mas eu vou te dar muitas dicas importantes. Então nessa aula você vai ter muitas dicas. Uma primeira dica que eu te dou para você que tem dificuldade em matemática: seja calmo, seja calmo. Assista às aulas várias vezes. Você deve assistir um curso online, você assiste uma aula, aí assiste a segunda e a terceira. Depois de algum tempo, você volta e assiste a primeira aula novamente. Repita, assista várias vezes cada aula. Tá? E outra coisa, não importa se a imagem está feia, se o som está bom, se o professor ou a professora, se eles são bonitos ou não, o aluno focado não está preocupado com a qualidade do vídeo, ele está focado com a qualidade da aula, do assunto, ok? Durante essa aula nós vamos falar sobre várias dicas. E se você precisar depois de um reforço, aí me procure. Aqui você tem o meu telefone, esse telefone WhatsApp, você pode deixar mensagem e eu te retorno, né? Ou lá também no site do professor Joselias, tá? Vamos lá. Bem, na aula de hoje vamos falar de mínimo múltiplo comum. E a gente representa como MMC. Mínimo múltiplo comum, MMC. Então, vou pegar uma cor aqui, uma cor azul. Vamos ler este texto. Ó. Dado 2 inteiros A e B, então A e B são números inteiros, tá? Não nulos, inteiros e diferente de zero. O mínimo múltiplo comum entre o A e o B é o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente de A e de B. Então, o mínimo múltiplo comum, ele é múltiplo de A e múltiplo de B. Ele é positivo. E é o menor número que é múltiplo de A e de B simultaneamente. E representamos como MMC, mínimo múltiplo comum, entre parênteses, o A e o B. Então, MMC AB é mínimo múltiplo comum de AB. Veja o exemplo a seguir. Exemplo. Calcule o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Eu quero saber de todos os números inteiros que são múltiplos de 3 positivos e também são múltiplos de 4 positivos, aqueles que são múltiplos simultaneamente de 3 e de 4, qual é o menor deles? Vamos ver. Os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3, você tem múltiplos negativos, tem múltiplos positivos e tem um zero. Vamos pensar só nos positivos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. E aqui, pontinho, 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 prossegue. Agora, os múltiplos de 4. Você tem negativos, tem positivos e tem um zero. Vamos pensar só nos positivos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, pontinho, 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 prossegue. Agora, olhando, quais são os múltiplos comuns? Aqueles que são múltiplos de 3 e de 4. Bem, se eu pensar aqui, eu tenho negativo, eu tenho menos 12. É múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Agora, qual é o próximo? O próximo, o zero. O zero é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. E o próximo, o 12. O 12 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Já estão nos positivos. E depois, o 24. O 24 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Olha, depois do 24, vem aqui, pontinho, pontinho, pontinho. O próximo múltiplo comum de 3 e de 4 vai ser o 36. 36 é múltiplo de 3 e 36 também é múltiplo de 4. E assim vai, pontinho, 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 pontinho. Ok?
Eu quero, pensando aqui, quero te perguntar, apenas olhando para os positivos, qual é o menor deles que é múltiplo simultâneo? O menor, que é múltiplo de 3 e múltiplo de 4 e é positivo, é o 12. É o 12, olha. O 12 é o menor múltiplo comum de 3 e 4 positivo. Portanto, ele é o menor número inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente de 3 e de 4, é o 12. Logo, ele será o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Simples, é simples, 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 tá? Mas a gente responde o mínimo múltiplo comum de outra maneira. Há alguns algoritmos que você te ajudam a você responder isto rapidamente. Antes desses algoritmos, deixa eu fazer uma observação aqui embaixo, ó. Observação, não esqueça. O mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos. Então você vai ter que decompor os números e calcular os fatores primos. Aí ele vai ser o produto de todos eles, elevados aos maiores expoentes. O mínimo múltiplo comum é o produto de todos os fatores primos elevados aos maiores expoentes. Nós vamos usar essas observações para responder várias perguntas sobre o mínimo múltiplo comum. E vamos ver isso com exercícios, olha só. Em calcular o mínimo múltiplo comum, você sabe, tá? É simples, eu vou calcular usando aquela observação. Como é que eu calculo? Ó, uma maneira de calcular o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18. O que você faz? Você pega o número 16 e decompõe em fatores primos. Você pega o número 18 e decompõe em fatores primos. Vamos decompor separadamente, ó. 16 é par, vai por 2, dá 8. O 8 também é par, vai por 2, dá 4. O 4 é par, vai por 2, dá 2. E o 2 é par, vai por 2, dá 1. Isso quer dizer que o número 16 ele é decomposto como? Quais são os fatores primos? Só tenho 2. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Essa é a decomposição do número 16 em fatores primos. Agora vamos decompor o 18. Vamos lá, 18. 18 é par, vai por 2, que dá 9. O 9 não é mais par, mas vai por 3, que dá 3. O 3 é primo, vai por 3, que dá 1. Portanto, o número 18 é decomposto como? Tem fatores primos iguais a 2 e iguais a 3. Então vai ser esse produto. Quantos 2 eu tenho? Eu só tenho 1. Então fica 2 elevado a 1. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2. Fica 3 elevado a 2. Essa é a decomposição do 18 em fatores primos. Nós acabamos de fazer aquela observação que dizia aqui, ó, aqui embaixo, ó. Vou até botar em amarelinho aqui, ó. Marca texto, ó. O mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos. Vou pegar todos, elevados aos maiores expoentes. Vamos usar esta observação, tá? Então, voltando para a canetinha, vamos dizer o seguinte, ó. O mínimo múltiplo comum de 16 e 18 será o produto de todos os fatores primos. Quais são os fatores primos? Tem 2 e tem 3. Vou pegar todos, 2 e 3. Elevados aos maiores expoentes. Qual é o maior expoente que você encontra no 2? O maior expoente do 2 é 1, é 4. É esse 4 aqui, ó. Fica 2 elevado a 4. E o maior expoente que você tem no 3? Só tem esse 2 aqui, ó. Fica 3 elevado a 2. Portanto, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Que vai dar 16. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9.
Portanto, 16 vezes 9. 16 vezes 9 é igual a 144. Observe que 144 é múltiplo de 16. 144 é múltiplo de 18. Ele é o múltiplo comum. E é o menor número que é múltiplo dos dois simultaneamente. É o menor múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 144. Você vai marcar facilmente na letra D de dado. Letra D de dado. Então, isto é um algoritmo que você vai usar para responder esse tipo de questão. Para responder quem é o mínimo múltiplo comum. Você decompõe os números separadamente. E aí, o mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos, elevado aos maiores expoentes. Elevados aos maiores expoentes. Esse é um método. Existe outro método. Então, vou te dar outra solução. A outra solução você vai usar para responder. Se a questão for apenas essa, calcule o mínimo múltiplo comum, você pode fazer rapidamente de uma outra maneira. Outro modo de responder. Você quer calcular o mínimo múltiplo comum de 16 e 18. Então, o que você faz? Você vai decompor esses números simultaneamente. Pega o 16 e pega o 18. Vamos decompondo eles simultaneamente. 16 vai por 2, dá 8. 18 vai por 2, dá 9. Ainda tem 8 aqui, então continua por 2. 8 por 2 dá 4. O 9 não dá por 2, então você vai repetir ele. Mas ainda tem 4 aqui, então continua por 2. 4 por 2 dá 2. O 9 não dá, então tu vai repetir. Mas ainda tem 2, vai por 2. 2 por 2 dá 1. O 9 não dá, tu repete. Agora não dá mais por 2, mas o 9 dá por 3. Continua por 3. Aqui repete 1. 9 por 3 dá 3. Mas ainda dá por 3. Então aqui repete 1. 3 por 3 dá 1. Quando você chegou em 1 e 1, acabou. O mínimo múltiplo comum é o produto de todos esses fatores primos que estão à direita. Então, basta multiplicar. Multiplique, olha. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. E 48 vezes 3 dá 144. Logo, o mínimo múltiplo comum é igual a 144, como você já sabia com a letra D de dado. É claro que essa segunda maneira é uma maneira rápida. Então, você vai usar ela para calcular. Quando for para calcular, tu vai usar essa segunda maneira. Ok? Quer dizer, é fácil. A gente está no começo da aula, né? Então, você tem que entender isto. Alguns alunos não estudam matemática há muito tempo, então a gente tem que recuperar essas aulas. E os alunos que já estão mais avançados têm um pouquinho de paciência, mas eles sempre aprendem alguma coisa vendo coisas que já sabem, tá? Vamos na segunda questão. Segunda questão. Ele me dá dois números A e B e diz que o A é igual a... O A é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o B é 2 vezes 3 vezes 7. Ele quer calcular o mínimo múltiplo comum de AB. Ora, então vamos usar aquela observação. Olha, aqui eu tenho o número A. Observe que 2 é primo, 3 é primo e 5 é primo. Logo, este número A, ele já está decomposto em fatores primos. Quando aqui não tem nada em cima do número, o expoente é 1. Então, o A está decomposto em fatores primos. Agora, o número B. O número B é 2 vezes 3 vezes 7. Aqui não tem nada, é 1, aqui é 1, aqui é 1. Observe que 2, 3 e 7 são primos. Então, o B também já está decomposto em fatores primos. Agora, então, para responder o mínimo múltiplo comum, basta lembrar da observação que dizia para você decompor em fatores primos.
Aí o mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos, elevados aos maiores expoentes. Então vamos pegar todos os fatores primos. Tem 2, tem 3, tem o fator primo 5 e tem o fator primo 7. Elevados aos maiores expoentes. Qual é o maior expoente do 2? É 1 ou é 1? É 1. Qual é o maior expoente do 3? É 2 ou é 1? É esse 2 aqui, ó. E qual é o maior expoente do 5? Só tem esse 1 aqui. E o maior expoente do 7? Só tem esse 1 aqui. Portanto, o mínimo múltiplo comum será 2 elevado a 1 é 2. 3 ao quadrado é 9. 5 elevado a 1 é 5. E 7 elevado a 1 é 7. O mínimo múltiplo comum será 2 vezes 9 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. 90 vezes 7 dá 630. O mínimo múltiplo comum é igual a 630. Marque como alternativa correta a letra D de dado. Letra D de dado. Usamos aquela observação para calcular o mínimo múltiplo comum. Então, às vezes aparece esta maneira, aí você tem que sair por ela, né? Então, você tem que saber todos os modos de calcular o mínimo múltiplo comum. Vamos prosseguindo. Vem a questão número 3. Ele me dá novamente o A. Observe que o A já está decomposto em fatores primos. Então, aqui, ó, já está decomposto. 2 é primo, 3 é primo. Ele me dá o número B. Também o B já está decomposto em fatores primos. E dá aqui o mínimo múltiplo comum de AB. Observe que é 2 elevado a 4, 3 elevado ao cubo. Já está também decomposto em fatores primos. Ele quer saber qual é o valor do M e qual é o valor do N. Isso quer dizer que você precisa resolver usando aquelas observações. Vou escrever aqui só para ficar mais claro. Você tem um A é igual a 2 elevado a M vezes 3 elevado ao quadrado. Você tem o B, que é igual a 2 elevado a 3 vezes o 3 elevado a N. E você tem aqui o mínimo múltiplo comum de A e B, que ele disse que é igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao cubo. Eu quero saber quem é o M e quem é o N. Uma questão extremamente fácil, para que você saiba a observação. Ó, lembre-se. Quem era o mínimo múltiplo comum? Era o produto de todos os fatores primos, elevados aos maiores expoentes. Observe que em A, os fatores primos são 2 e 3. E em B também são 2 e 3. E realmente, no mínimo múltiplo comum, os fatores primos também são 2 e 3. E esses fatores primos estão elevados aos maiores expoentes. Então, observe aqui, ó, o expoente do 2, aqui no mínimo múltiplo comum, esse expoente é 4. Ele é o maior expoente do 2. Ora, então ficou fácil. Olhando para A e B, o expoente do 2 em A é M. O do B, o expoente é 3. Os expoentes são M e 3. E o maior deles vale 4. Se um é M, o outro é 3, e o maior deles vale 4, se um é M, o outro é 3, e o maior deles vale 4, o M só pode ser quem? O M só pode ser 4. O M é 4. Agora vamos achar o N. Observe que o expoente do 3, no mínimo múltiplo comum, o expoente é esse 3. E ele é o maior expoente do 3. Ora, em A, o expoente do 3 é 2. Em B, o expoente do 3 é N. Você tem 2 e N. E o maior expoente é 3. 2 e N. O maior dele vale 3. Se um é 2, o outro é N, e o maior dele vale 3, o N só pode ser quem? O N só pode ser 3.
Eba, tranquilo, extremamente fácil. O M é 4 e o N é 3. O M é 4 e o N é 3. Vai marcar como alternativa correta a letra D de dado. Letra D de dado, M é 4 e N é 3. O aluno que perde uma questão dessa, dê um tiro no pé. Se você precisar, fala, eu nunca vi isso e tal, dá uma olhadinha lá no meu site, eu tenho lá uns cursos lá, eu tenho um curso de matemática básica lá, serve para todos os concursos. E lá a gente chama atenção para esse tipo de questão também. Isso cai em prova, isso é questão de prova. Joinha. Prosseguindo. Veja a questão número 4, uma questão de um concurso, foi o concurso dos Correios. Na última prova dos Correios apareceu essa questão. Ó. Essa questão te chama atenção para o padrão de uma questão de mínimo múltiplo comum. Alguém perguntou na última aula, como é que eu reconheço quando é mínimo múltiplo comum? Ou quando é máximo divisor comum? Bem, o MDC a gente viu na última aula. Aqui, ó, mínimo múltiplo comum tem geralmente essa característica. Você tem fenômenos que ocorrem com determinadas frequências. Aí ele diz que em certo momento houve uma coincidência. Esses fenômenos ocorreram simultaneamente. Aí ele pergunta, quando ocorrerá a próxima coincidência? Veja se você enxerga este contexto no enunciado. Ó. Considere que 3 carretas repetidamente viajem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento dos Correios em 4 dias, 5 dias e 6 dias. Então você vai pensar assim, ó, solução. Vou escrevendo logo aqui, ó, solução. Você tem 3 carretas. E elas vão aí para a editora e para os Correios, tá? Aí vem aqui a carreta A carreta B e a carreta C. Ela vai da editora para o Correio, editora para o Correio, editora... E fica repetindo, né? Editora, Correio. Então, viagem de ida e volta entre determinada editora e o centro de tratamento dos Correios em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. Quer dizer, a carreta A ela vai e volta ela vai e volta a cada 4 dias. Isso que está dizendo. A carreta B ela vai e volta a cada 5 dias. A carreta C vai e volta a cada 6 dias. Aí ele fala, e ao completar o percurso de ida e volta, elas retomam imediatamente esse percurso. Então ela não para, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e fica aí sucessivamente. Aí ele pergunta, C, em certo dia, as 3 carretas partirem juntas simultaneamente da editora. Olha aquela coincidência que eu te falei do contexto. Elas partiram juntas. Houve uma coincidência, partiram juntas. Aí vem a pergunta. Elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora? Ele pergunta quando ocorrerá novamente uma coincidência. Se há uma coincidência, ele pergunta quando ocorrerá novamente a próxima coincidência, basta calcular o mínimo múltiplo comum daquelas frequências. Basta calcular o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 6. Então, basta calcular o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 6. Aí facilmente você responde. Vamos calcular aqui, ó. Vê pelo método mais rápido. 4, 5 e 6. Ó. Simultaneamente. Tem números pares, vai por 2. 4 por 2 dá 2. O 5 não dá, eu repito. E o 6 por 2 dá 3. Ainda tem 2, então continua por 2. 2 por 2 dá 1. O 5 não dá, eu repito. E o 3 também não dá, eu repito.
Agora não dá mais por 2, mas dá por esse 3 aqui, ó. Então vai por 3. 1 eu repito, 5 não dá por 3, eu repito, e o 3 vai por 3, que dá 1. E agora? Agora só dá por 5. Por 5 aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores primos. Aí você multiplica, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60. O mínimo múltiplo comum será igual a 60. A pergunta será, elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora? Após 60 dias. Daqui a 60 dias, haverá coincidência. Elas vão sair juntas da editora. A alternativa correta, você vai marcar na letra E. Letra E na questão. Fácil, né? Então, o contexto é esse. Você observa que haverá uma coincidência. Aí ele vai perguntar quando ocorrerá novamente a coincidência. Basta calcular o mínimo múltiplo comum. Obrigado aí a todo mundo que está chegando, o Milton, a Fernanda, a Viviane, o Paulo, todos vocês aí que estão assistindo aí, obrigado pela audiência. Prosseguindo. Outra questão da VUNESP, outra questão de prova, olha só. Ao longo de determinado trecho de uma avenida, há 3 semáforos. O semáforo A, o B e o C, que acendem a luz vermelha exatamente no mesmo momento às 7 horas da manhã. Olha a coincidência! Houve a coincidência! A luz vermelha acendeu simultaneamente a do farol A, do B e do C, quer dizer, dos 3 semáforos às 7 horas da manhã, houve uma coincidência. O semáforo A acende a luz vermelha a cada 30 segundos, o B a cada 40 segundos e o C a cada 25 segundos. O próximo horário após as 7 horas, no qual os 3 semáforos acenderão novamente a luz vermelha ao mesmo tempo, ele está perguntando quando ocorrerá a próxima coincidência. Será? Ora, vamos à solução. Você identificou o contexto? Você identificou que é o mesmo contexto da questão anterior? É. Ó, você tem 3 semáforos. O semáforo A, o B e o C. O semáforo A, ele acende a luz vermelha a cada 30 segundos. O A a cada 30 segundos. 30 segundos. O semáforo B, ele acende a luz vermelha a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. E o semáforo C, ele acende a luz vermelha a cada 25 segundos. A cada 25 segundos. Olha as frequências. Aí diz que às 7 horas da manhã houve uma coincidência. A luz vermelha dos semáforos A, B e C acenderam juntas, simultaneamente. Então houve uma coincidência às 7 horas da manhã. Houve uma coincidência. Aí ele quer saber a que horas ocorrerá novamente a coincidência. Para responder a que horas haverá novamente a coincidência, basta calcular o mínimo múltiplo comum. Se há uma coincidência, ele pergunta quando ocorrerá a próxima coincidência. Calcule o mínimo múltiplo comum de 30, 40 e 25. Então vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 30, 40 e 25. Vem aqui no cantinho, ó.
30, 40 e 25, né? 30, 40 e 25. Você tem números pares. Vamos começar com 2. 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. E o 25 não dá, então repito. Mas tem um 20, então ainda continua por 2. 15 não dá, eu repito. 20 por 2 dá 10. E 25 não dá, eu repito. Mas tem um 10, é par. Então você continua ainda por 2. 15 não dá, eu repito. O 10 por 2 dá 5. E 25 não dá, eu repito. Agora não dá mais por 2. Mas como você tem 15, ainda dá por 3. Por 3, 15 por 3 dá 5. 5 não dá, eu repito. E 25 também não dá, eu repito. Agora não dá mais por 3, mas dá por 5, né? Por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E 25 por 5 dá 5. Opa! Agora só dá por 5. Só dá por 5. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1 e o 5 por 5 dá 1. O mínimo múltiplo comum será o produto desses fatores primos. Então vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. E 120 vezes 5 dá 600. O mínimo múltiplo comum de 30, 40 e 25 é igual a 600. Mas 600 o quê? 600 segundos. 600 segundos. Então houve uma coincidência às 7 horas da manhã. Os três acenderam simultaneamente. A pergunta é: daqui a quanto tempo haverá novamente a coincidência? Daqui a quanto tempo eles vão acender juntos novamente? Bem, primeira coisa, 600 segundos. Eu vou passar para minutos. Você sabe que um minuto tem 60 segundos. Logo, 600 segundos dá quantos minutos? Tu pega 600, tu divide por 60. Então vai dar 10. Isso quer dizer 10 minutos. Então acenderam juntos às 7 horas da manhã. 10 minutos depois, haverá novamente a coincidência. Vão acender juntos de novo. Portanto, a pergunta foi: a que horas as luzes vão piscar juntas? Vão estar no vermelho juntos? Resposta: às 7 horas mais 10 minutos. 7 horas mais 10 minutos. E isso vai dar 7 horas. 7 horas e 10 minutos. É a próxima hora. Às 7h10, depois 7h20, 7h30, 7h40. Como ele perguntou aqui, o próximo horário será 7 horas e 10 minutos. Você pode marcar como alternativa correta aquela alternativa com a letra A. Letra A na questão da VUNESP. Letra A. Uma questão fácil, né? É uma questão fácil. E essa questão é frequente na prova da VUNESP. Já caiu para oficial de justiça, já caiu para escrevente, já caiu em vários concursos aí de prefeituras. A VUNESP adora esse tipo de pergunta. Bacana, né? Prosseguindo. Questão número 6 também é uma questão recente, uma questão que caiu há pouco tempo na prova da VUNESP. Olha, um lote de livros será dividido em caixas. Então você vai imaginar que você tem uma quantidade de livros. Você vai guardar esse livro em caixas, vai guardar tudo em caixas. Cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Então vai botar em caixas sempre a mesma quantidade de livros, você vai guardar. Aí vem, se colocar em cada caixa, se colocar em cada caixa 20 livros. Então, tu pode colocar 20 livros em cada caixa. Mas também é possível colocar 24 livros em cada caixa.
Você também pode, em vez de colocar 20 livros em cada caixa, você pode colocar 24. Ou 25 livros em cada uma. Quer dizer, você também, se quiser, em vez de colocar 20 ou de colocar 24, você pode querer guardar 25 livros em cada caixa. Então pode ser 20 livros ou 24 ou 25. Em qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum de fora das caixas. Gente, agora ficou 10 aqui. Vou até pintar aqui para ficar fácil o entendimento. Vou até chegar aqui e botar o marca-texto. Ele falou o seguinte: se você pegar a quantidade de livros, que você não sabe quantos são no total, mas se você guardar 20 livros em cada caixa, ou 24 livros em cada uma caixa, ou 25 livros em cada caixa, em cada uma delas 25. Botar 20, 24, 25, ele fala todos os livros, quer dizer todo o total de livros do lote serão guardados, não sobrando livro algum de fora das caixas. O que significa isso? Isso significa que aquele total de livros que você pode guardar em blocos de 20, 24, 25, essa quantidade total é múltiplo de 20, é múltiplo de 24, é múltiplo de 25. Então fechou. Então vamos à solução. Você vai considerar o x como sendo a quantidade total de livros, o número total de livros. O que você pode dizer sobre o número total de livros desse lote? Bem, como ele falou o seguinte, você pode guardar esse total de livros em 25 em 20 em cada caixa, ou 24 em cada caixa, ou 25 em cada caixa, e não vai sobrar. Isso significa que essa quantidade de livros, ela é múltipla de 20. Esse total de livros é múltiplo de 24 e é múltiplo de 25. Se é múltiplo de 20, 24 e 25, é um múltiplo comum. É o múltiplo comum de 20, 24 e 25. É múltiplo comum. Mas ele quer que esse x, essa quantidade, que é múltiplo de 20, 24 e 25, seja o menor possível. Porque teria vários múltiplos de 24 e 25. Ele quer o menor número de livros possível. Ele quer o menor múltiplo comum. Esse x tem que ser o menor múltiplo comum. Tem que ser o mínimo múltiplo comum. Então a quantidade de livros é o mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 25. Então você vem aqui e calcula o mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 25. Vamos calcular? Olha lá, tem números pares, começa por 2. 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12, e 25 não dá, você repete. E agora, ainda tem 10 e 12, né? Então par, então vai por 2 ainda. 10 por 2 dá 5, o 12 por 2 dá 6, e o 25 não dá, eu repito. Mas tem 6, 6 ainda é par, continua por 2. Aqui vai dar 5, eu repito, 6 por 2 dá 3, o 25 não dá, eu repito. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3, Então aqui, repete o 5, 3 por 3 dá 1, 25 você repete. Agora só dá por 5, né? Por 5. 5 por 5 dá 1, aqui repete 1, e 25 por 5 dá 5. Agora só dá por 5 de novo. Aqui dá 1, e 5 por 5 dá 1. O mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores primos. Então, vamos multiplicar esses números à direita. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. E 120 vezes 5 dá 600. O mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 25 é igual a 600. Portanto, o menor número de livros possível seria
600 livros. Aí você poderia ter 600 livros, 1.200 livros, 1.800 livros, 2.400 livros, nessas condições. A menor quantidade seria 600. Aí você vai marcar como alternativa correta 600, aquela letra D de dado. Letra D de dado. Na questão da VUNESP, letra D, mais uma questão de mínimo múltiplo comum, bacana pra caramba, né? Muito bacana, muito bacana. Legal, né? Quando eu estava gravando isso, o Milton mandou uma dúvida. Então, um aluno nosso aqui do grupo, grande amigo, eu quero agradecer ao Milton por mandar dúvidas aqui, por responder também as dúvidas dos alunos do grupo. O Milton é muito bom em matemática, então ele está sempre participando, ele responde, ele ajuda todo mundo lá, tá? Obrigado, Milton, aí um abração para você, para a Viviane, para a Fernanda, né? Para a Renata, para todo mundo tá aí, para o Paulo, tá? Para todos aí. Então ele mandou essa dúvida, estava bem no finalzinho aqui, ó. Eu não tenho um gabarito, eu também não tinha. Ele mandou essa dúvida aqui no PDF, eu não tenho na original. Então eu acredito que o enunciado esteja correto. Foi uma questão da CODEM que aconteceu na VUNESP neste ano. Uma questão desse ano. E se você tiver dúvida, você pode colocar aqui no grupo, tá? Coloca aqui no grupo. O ideal é que você coloque e espere com calma, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? Que você também tem outras matérias para estudar. E você, se você precisar de ajuda, de ajuda, né? Se você precisar de ajuda, o meu WhatsApp, estou em São Paulo, tá? É 99654 1153, tá? Quiser lá, tal, uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali e tal. Eu dou aula particulares também. Se você quiser contratar aí uma mentoria, uma coisa mais profunda, liga lá, manda mensagem que eu te retorno aí. A gente pode fazer alguma coisa legal para te ajudar. É sempre baratinho. E se você precisar de cursos online, tem aqui no www vários cursos de matemática, de raciocínio lógico, no professor Joselias. professorjoselias.com.br. Inclusive tem uma assinatura semestral que fica bem em conta, né? Geralmente os alunos do grupo podem botar aí um cupom de desconto e tem os descontozinhos aí, tá? Bem, qualquer coisa entre em contato aí. Bem, vamos lá então responder a dúvida do Milton. Ele mandou essa questão. A tabela apresenta a distribuição do número total de aprovados em concursos realizados de 2015 a 2019 em certo município. Está até juntinho aqui na hora que ele copiou de lá. Não sei de onde ele copiou. Nas categorias idade de 18 a 30 anos e idade maior de 30 anos. Observe que você tem uma tabela, distribuição dos alunos, do número total de aprovados em concurso. Aí tem aqui os anos 2015, 2016, 17, 18, 19, na primeira coluna. Tem uma coluna de idade de 18 a 30 anos, de uma porcentagem. Tem uma outra coluna, idade maior do que 30 anos. Isso quer dizer então que em 2015, do total de aprovados de 2015, 18% estavam de 18 a 30 anos. E 82%, que é o complemento, tinha mais de 30 anos. Observe que a soma 18% mais 82%, essa soma dá 100%, né? E aí, do total de candidatos aprovados em 2016, 25% tinha idade de 18 a 30 anos e 75% tinha mais do que 30 anos. Repare que a soma dá 100%. Quer dizer, ele deu esses dados aí, ele estratificou de 18 a 30 anos e depois a partir de mais de 30 anos para cada ano.
Aí vem, com base apenas nas informações apresentadas, quer dizer, você tem que estar atento e responder conforme a tabela, tá? Assinale aqui, ó, devia estar junto, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Esses erros ocorrem porque ele puxou de um PDF, tá? Então, quero saber a alternativa verdadeira. Vamos lá. Analisando cada uma delas, ó. Então, a solução é simples, a questão é extremamente fácil. Esse tipo de questão ocorreu várias vezes nesse estilo em 2019, 2020 e 2021. Ó, letra A. O número total de aprovados nos concursos foi o mesmo em todos os anos? Quer dizer, está dizendo que foi o mesmo, a quantidade de aprovados em 2015 foi a mesma quantidade em 2016? A mesma em 2017? Eu não sei. Aqui ele não me deu número nenhum, ele só me deu porcentagem. Se a quantidade de aprovados em 2015 foi ou não a mesma de 2016, eu não sei. Eu não sei a quantidade de candidatos em 2015, nem a quantidade de candidatos em 2016. Não sei se são iguais, se são diferentes. Então, sobre quantidade de aprovados em cada ano, eu não tenho. Sobre esse total, esse número total, nada posso afirmar. Então, a letra A está descartada. Letra A está eliminada. Não consigo afirmar. Então, descartamos a letra A. A letra B. O número total, olha, de aprovados nos concursos não foi o mesmo em todos os anos. Eu não sei sobre o total. Eu não sei se a quantidade de candidatos em 2015 foi a mesma em 2016. Eu não tenho essa informação sobre o número total de aprovados em cada ano. Logo está eliminado. Eliminamos a B. Só tem porcentagem. Agora a letra C. Letra C, ó. O número de aprovados com idade maior do que 30 anos, está falando aqui, ó, maior do que, aprovados com idade maior do que 30 anos, foi maior do que o de idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Aqui era para ser separadinho, foi por causa da cópia do PDF. Está dizendo que a quantidade de aprovados com mais de 30 anos foi maior do que a quantidade de aprovados com idade de 18 a 30 anos em todos os anos? Vamos ver. Foi maior? Basta comparar. Ó. Em 2015, aqui, ó, com até 30, 18%, mais de 30, 82%. Foi maior. Em 2016, do total de 2016, foi 25% até 30 anos e 75% com mais de 30 anos. 75% foi maior. Em 2017, aqui é 38%, aqui é 62%, foi maior. E em 2018, aqui foi 32%, 68%, foi maior. E em 2019 foi maior, 45%, 55% foi maior. Então, em todos os anos, em cada ano, a porcentagem de aprovados naquele ano, com mais de 30 anos, foi maior do que de 18 a 30 anos. Realmente está correto. Então, a alternativa correta, certo, você encontra na alternativa com a letra C de casa. Resposta, alternativa C. Tranquilo, né? Letra C é a resposta da questão. Letra C. Questão respondida. Letra C. Mas vamos terminar a questão, vamos até o final, vamos ver se as outras estão erradas. Ó, a letra D diz, o número de aprovados com idade maior do que 30 anos foi menor do que da idade de 18 a 30 anos em todos os anos? Não, foi maior. Acabamos de ver que foi maior. Aqui está dizendo que foi menor, a letra D está descartada. Letra D está errada. E a letra E? O número de aprovados com idade maior que 30 anos em 2015 foi maior do que em 2016? Em 2015, a quantidade, o número foi maior? Não, em 2015 foi 82% do total de 2015. Em 2016 foi 75% do total de 2016. Como eu não tenho o total de 2015 e não tenho o total de 2016, eu não posso dizer sobre o número de aprovados.
Então, a letra E, nada posso afirmar. Está eliminada a letra E, porque eu não tenho o número, eu não tenho o total de cada ano. Então, eliminamos a letra E. Realmente, a única alternativa correta é a alternativa com a letra C de casa na questão da VUNESP. Bacana, bacana, bacana. Então, lembre-se, se você precisar, tem o meu telefone, tem o site, você pode entrar em contato e também no e-mail que é joselias.silva@gmail.com. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, desejo aí um resto de ano feliz, muita saúde e eu te aguardo para a próxima oportunidade. Um beijo para todos e até lá!